Bom dia a todos, a todas que estão assistindo esse vídeo, seja ele no momento que está sendo transmitido, no momento que seria nosso estudo na doutrinária interativa, aos domingos de manhã, na Sociedade de Estudo Espírita Ferense, às 8 horas, ou seja para aqueles que vão assistir esse vídeo em qualquer outro momento, porque estará disponível nas redes sociais. Antes que comece essa palestra, nós vamos fazer aqui uma oração. Então, para aqueles que consigam se entrar em sintonia, nós vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos, reencarnados, vivendo este momento, que possamos cada vez mais exercitar a nossa fé, para que possamos enfrentar todas as dificuldades, todas as angústias, e que possamos também expandir nossos sentimentos de tranquilidade. E que neste momento nós vamos solicitando também todo o auxílio da equipe do plano espiritual, para que possamos desenvolver este tema da melhor forma possível, que ela possa chegar àquelas pessoas, àqueles corações que necessitam dessa orientação, desses esclarecimentos, para que possamos caminhar nesse trajeto de evolução espiritual. Que assim seja. Bom, o tema de hoje é retribuir o mal com o bem. Este tema, ele está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo, ele tem como título Amai os vossos inimigos. Então vejam que é um tema bastante complicado, inclusive, de acordo com a nossa vivência. E com o tema que diz hoje, que é retribuir o mal com o bem, então, quando a gente fala do termo inimigos, primeiro, o que é que a gente deve considerar como os nossos inimigos? Tá? Então, primeiro, a gente tem que ter um esclarecimento que nós temos na nossa convivência pessoas que nós temos afinidade, pessoas que nos são bem, que nós temos o prazer de estar na companhia. E nós temos pessoas que a gente sequer conhece, Então, se a gente estiver caminhando ali na rua, no shopping ou qualquer outro lugar, nós temos ali pessoas que não são nosso convívio, então são pessoas neutras. E nós temos os nossos considerados inimigos, tá? Bom, inimigo é uma palavra até forte de se considerar. Então, a gente pode considerar, de acordo com o nosso entendimento, o que seria o inimigo, tá? Então, vão ter casos de pessoas que realmente vão ali, cometer alguma injustiça contra nós. E dali, essa ação vai nos causar uma reação de repulsa para aquela pessoa. Então nós vamos ficar ofendidos, porque cada situação vai ser peculiar a cada situação. Bom, então, considerando que a gente está aqui primeiro analisando o que seria então o significado de inimigo, onde então, como a gente vai dizer, retribuir o mal com o bem. Como é que a gente vai retribuir o bem por uma pessoa que nos fez o mal? Então vejam que é uma situação bastante complicada diante da evolução espiritual de cada um de nós, mas que a doutrina espírita, então os esclarecimentos que são transmitidos através da doutrina espírita, faz-nos
entender e compreender de como é que nós devemos nos comportar diante dessas situações, diante das situações até de um inimigo. Bom, então segundo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, num trecho: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos, porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disto tereis? Então vejam que nesse trecho do início aqui desse item, do retribuir o mal com o bem, o que ele vem trazer? Então, primeiro, qual é a orientação que se dá? Que a gente deve fazer o bem para aqueles que nos causam algum tipo de prejuízo. Por quê? Fazendo isso, se a gente conseguir fazer isso, e a gente também tem que analisar que a gente precisa fazer isso de coração, de que nada adiantaria a gente simplesmente falar, que a gente fala da boca para fora, sendo que, eu estou dizendo que está fazendo até o bem para aquela pessoa, mas que lá no nosso íntimo isso não é verdade. Então, primeiro, a gente não consegue fugir da nossa consciência e muito menos das leis divinas. Então, a gente precisa também ter essa compreensão. E que uma vez que a gente consiga realmente fazer o que diz aqui, que a gente precisa amar aqueles, fazer o bem para que eles nos prejudicam, ainda tem uma outra passagem aqui que é muito interessante, Então, o que vai adiantar a gente apenas amar aqueles que nos amam? Então, que recompensa disso nós teremos? Diante das leis divinas, diante da nossa evolução espiritual, lembrando que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, e que nós estamos aqui tendo uma oportunidade de resgatar as nossas falhas, são colocadas diversas situações e nós estamos aqui buscando a nossa evolução espiritual à medida que conseguimos resgatar essas falhas. Tá? Então é muito fácil. Então uma pessoa que é um ente querido nosso, seja um ente da família, seja algum amigo. Então, uma vez que aquela pessoa até acaba, fazendo alguma coisa, e perdoar seria muito fácil. Então, mas aí que vem a prova maior. Amar, retribuir o bem com o mal daqueles que são considerados os nossos inimigos. E aí, continuando. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aquele que vos ama. Bom, então o que ele quer dizer nesse trecho? Então, por que vai adiantar a gente amar aquele, se a gente não amar, se a gente não amardes aqueles que vos amam, porque essas pessoas que nos prejudicam, então de alguma forma que a gente vamos pensar assim em círculos familiares e sociais. Então aquela pessoa, ela fez mal pra gente, tá? Então vamos pensar nessa situação, tá? Só que a gente vive num círculo familiar e social e ela vai vivendo dela. E pode ser que essa pessoa não seja uma pessoa má. É uma pessoa que cometeu uma falha conosco. E que ali, como eu disse anteriormente, ele nos causou, desenvolveu uma reação negativa a ela. Só que no âmbito familiar e de amizade dela, é uma pessoa que é querida por elas. Então a gente também precisa, muitas vezes, refletir de que essa pessoa está inserida em outro contexto, só que e aí? O problema foi conosco. Então, o que é que cabe a nós fazer diante dessas situações que nos são colocadas? Bom, aí, continuando no trecho, ele diz:
Amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo. Que é bom para os ingratos e mesmo para os maus, sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Bom, então aí também é uma outra situação que é bem importante, né? Então, vamos imaginar que a gente consiga, né, de acordo com essas orientações e ensinamentos, né, que você consiga, então, né, fazer isso. Né? Mas também não devemos, né, como diz aqui, esperar que nos venha uma recompensa. Né? Uma recompensa pensando nas questões materiais. Né? Então, eu vou fazer o bem, né? Eu vou perdoar aquela pessoa, né? E eu quero dizer assim, eu quero, né, ter uma imagem que eu sou uma pessoa boa para diante dos outros, tá? Ou até por aquela pessoa mesmo. Então não é isso, né? Segundo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, essa recompensa ela tem que ser o quê? Ela tem que ser na sua reforma íntima, nas modificações que a gente conseguir realizar para o nosso bem. São colocadas, lógico, muitas situações que são muito ruins para a gente, que vai nos desencadear diversas reações negativas. Né? Mas, diante dos ensinamentos da doutrina espírita, né? Então, aquelas pessoas que já frequentam a doutrina espírita, que através de palestra, através de livros, né? Então a gente precisa compreender que nós precisamos passar por algumas situações, que essas situações nos são colocadas para que ocorra o real crescimento espiritual. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então vejam que nessa passagem aqui também, né, então ele fala realmente de dois grandes defeitos, né, dos seres da humanidade, que seria o egoísmo e o orgulho. Então são esses defeitos que nos atrasam a nossa evolução espiritual. O egoísmo e o orgulho que nos faz prender a sentimentos que muitas vezes é muito difícil desvencilharmos, porque é algo que vem do nosso íntimo, mas que nós precisamos trabalhar. Nós não devemos simplesmente ficar estáticos, deixando simplesmente a vida passar, né? Porque, diante da questão da nossa oportunidade reencarnatória, ou seja, não haverá o crescimento desejado ou esperado. Tá? Então, como ele diz que seria o princípio máximo, né, da aplicação sublime da caridade, né, nós temos então esse amor aos nossos inimigos. Aqui é importante dizer, não é fácil, nós sabemos que não. Cada um carrega as suas mágoas, cada um carrega as suas dores, que muitas vezes somente aquela pessoa vai conseguir compreender, aliás, ela vai conseguir sentir. E muito mais, muitas vezes, por mais que as pessoas até possam tentar, né, ter empatia, né, com essa pessoa que ela foi vítima, né, ele não vai conseguir chegar perto, lá no sentimento daquela pessoa. Né? Então, é um exercício necessário para o nosso crescimento. Bom, Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo amigo ternura que se tem para com um irmão ou amigo. Não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que um amigo. Bom, aí também é uma situação bastante importante, tá? Então aqui a gente vem colocar de que nós
estamos, né, a gente precisa perdoar os nossos inimigos, né? Então, aí que vem daquela questão, né, do nosso íntimo, do que a gente está sentindo, né? Mas também ele quer dizer assim, então você vai perdoar o seu inimigo e aí você vai ser obrigado a interagir, você vai ter que passar a ter os mesmos sentimentos daquelas pessoas que nunca lhe fizeram mal, ou aquelas pessoas que você deseja o bem, né? E que lhe são realmente ter prazer da companhia, tá? Então, ou seja, não é isso que ele quer dizer, tá? Então vejam que, né, porque também aí muitas vezes, diante das nossas situações particulares, aí a gente pode dizer, não, aí também já é demais, né? E realmente, tanto é que nem isso, nem o Evangelho, nem os ensinamentos de Jesus exigem isso da gente, tá? Então, assim, a gente tem que focar de que a gente tem que ver lá no nosso sentimento, né, como a gente vai trabalhar, como é que a gente vai perdoar, né, e deixar de ter sentimentos negativos para com essas pessoas, né? Porque essa questão, né, de que esse sentimento de a gente não vai conseguir ter o mesmo prazer com essas pessoas, ao mesmo tempo de prazer com pessoas que não são queridas, porque ela vem, né, de uma lei física da assimilação e da repulsão dos fluidos, né? Então, vem sensações de experimento a aproximação de um amigo e de um inimigo, porque nós temos isso também, tá? Quando nós estamos ali, por exemplo, vamos pensar que a gente está na rua, né, ou num local. E aí você avista de longe um amigo, uma pessoa, né, sua, que você gosta. Então, primeira coisa, quando vocês cruzarem os olhares, né, então o que é mais instintivamente? O sorriso. Você vai olhar, você vai sorrir, né, e ou você vai cumprimentar, você vai abraçar. Hoje, infelizmente, diante da situação aqui do coronavírus, né, então hoje nós estamos nesse impedimento de executar, mas enfim, nós estamos colocando uma situação que a gente tem vontade, que a gente tem prazer. Ao mesmo tempo que uma pessoa, né, que a gente tem um sentimento negativo, né, é lógico que o sentimento vai ser totalmente contrário. Se a gente avistar, o que a gente vai fazer? A gente vai desviar o olhar e aí, se possível, a gente ainda vai desviar o caminho. Você vê de longe, você vai atravessar a rua para você nem ter que encarar aquela pessoa. Então, ou seja, é uma lei, né, como diz aqui, de assimilação e repulsão de fluidos, tá? Mas desde que a gente consiga, né, trabalhar e diante dos ensinamentos a gente conseguir sublimar, né, é um processo de mudança que nos é orientado a fazer. Então, amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição. Tá? Então, como a gente acabou de falar, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É estender a mão segura em caso de necessidade, é alister-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los, enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Bom, então esse trecho que lhe vem, né, realmente esclarecer o ponto, né, desse item aqui do capítulo 12, né, que é retribuir o mal com o bem. Então, por essa orientação, é dali que a gente vai conseguir retribuir, né? Como eu tinha falado aqui anteriormente de passagens anteriores, né? Nós não é colocado para a gente a obrigação que a gente vá amar essas pessoas, não é isso. Mas como é que a gente vai então retribuir? Que ele vai dizer o seguinte, né? Então aqui seriam as orientações de como a gente vai conseguir retribuir o mal com o bem. Amar os inimigos não é por ter com eles uma afeição. É não ter contra eles nem ódio nem rancor.
nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É estender a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Tá? Bom, então o que a gente tem falado anteriormente, né, então da questão, né, de quem é que vai nos fazer o mal, né, dos sentimentos que isso gera, mas aqui pelas orientações, né, de que a gente precisa perdoar. Só que aqui ainda o capítulo ele vai além do perdão. Aqui ainda dizer que a gente vai ainda fazer o bem para aquela pessoa que nos fez o mal. Primeiro ele diz o seguinte, tá? Então, começando aqui, ó, não é para ter com eles uma afeição. Então, ou seja, ele não está obrigando aqui, as orientações, ele não está dizendo que a gente, então, passa agora, né, a gente vai ter obrigação de ter aí um prazer de estar com aquela pessoa, né? Não é isso, né? Então, a gente tem que ir lá buscar no nosso sentimento, né, como é que a gente vai, então, perdoar alguma coisa que for feita. E aqui são alguns exemplos de como a gente pode retribuir, né? Então, estender a mão e seguro em caso de necessidade. Então, vamos colocar um exemplo simples. Tá? Então, você está numa estrada e você vê essa pessoa, né? Ela está parada, o pneu ele furou. Né? Lógico, hoje em dia, por questões, né, de segurança, uma pessoa desconhecida a gente muitas vezes não vai parar porque a gente vai ter algum receio de ser assaltado. Mas não, é uma pessoa que você conhece, ela não vai fazer isso. Só que então você tem dois caminhos, ou você vai continuar direto, né? Fingir que nem viu, ou você vai parar, você vai ajudá-la, vai tirá-la daquela situação muito ruim para ela naquele momento. Então veja que é um trabalho de reforma íntima. Dependendo da como a gente está sentindo em relação àquela pessoa, é que a gente vai fazer nessa situação, por esse exemplo muito simples que a gente fez, que a gente deu agora. Né? E tenho certeza, uma vez que a gente consiga fazer isso, né, a gente vai sentir bem. Né? Continuando, amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Então aqui também é importante, né, que nós somos espíritas. Nós temos, né, todo o conhecimento, né, das leis básicas universais, principalmente de que nós, né, temos a consciência que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui reencarnados, né, para a nossa evolução espiritual. Mas para aqueles, né, que não acreditam, né, na vida futura, para as pessoas que acreditam que a vida existencial apenas é essa, né? Então, para essas pessoas, é lógico que é muito mais difícil compreender, né? Porque atrás de tudo isso existem explicações, existem fundamentos. E são essas explicações que vai fazer com que nós consigamos compreender, para que a gente consiga trabalhar a nossa reforma íntima, para que a gente consiga, então, né, lidar com essas situações, como é que está dizendo, então, perdoar o inimigo, ou ainda fazer o bem a ele. Né? Mas para aquelas pessoas que não, né, têm essa condição, esse entendimento, lógico que é muito mais difícil. Outra coisa também muito importante aqui a se levantar é de que muitas vezes, né, até diante de outras pessoas, poxa, se eu perdoar aquela pessoa, né, muitas vezes pode ser encarado como um sinal de fraqueza. Né? Então eu falei assim, poxa, você, né,
perdoou, né, daquela pessoa que te fez tanto mal, né? Então, assim, primeiro que a gente não deve dar atenção para aqueles que os outros nos falam. A gente precisa nos ater à nossa consciência, aos nossos sentimentos e aquilo que vai nos fazer bem ou aquilo que vai nos causar sofrimento. Então a gente não deve realmente atentar para as influências externas. Bom, para o crente, mas para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente, né? Contrária àquele que é materialista, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar e o ponto de vista elevado em que se coloca. Lhe forma as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas, se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo. Deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Tá? Então, essa passagem também ela é extremamente importante, né? De que, se a gente tiver a compreensão e entendimento que nós estamos aqui reencarnados no mundo de provas e expiações, então ainda a gente, né, o espírita verdadeiro, ainda a gente deveria agradecer essas pessoas que são colocadas nas nossas vidas, no nosso caminho, porque essas pessoas são instrumentos do nosso crescimento, né? Porque de qual seria a vantagem, né, os pontos ou ainda os benefícios ou até os motivos da nossa evolução espiritual se a gente não tiver nem situações que vamos colocar essas provas. Tá? Então, também, de acordo com esse esclarecimento, né, porque sempre é bom, sempre é importante, vai fazer também com que a gente consiga ter melhores condições, né, para essa compreensão, né, e assim a gente conseguir perdoar os nossos inimigos ou ainda retribuir o mal com o bem. E ele vai terminar, né, esse item aqui do capítulo 12 dizendo o seguinte: o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem se considera como seu inferior. Assim ocorre com aqueles que se elevam no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Tá? Então vejam que ele vai finalizar, né, dizendo que nós precisamos, né, então, ou seja, essa humanidade, a gente precisa compreender essa humanidade material, que ela não é. A gente precisa ter o conhecimento, essa compreensão da vida futura, de que nós somos espíritos, nós estamos aqui de passagem, buscando nossa elevação, nossa evolução espiritual. Tá? Então, acho que de tudo isso, né, que realmente esse estudo que vem do capítulo 12, né, como eu tinha falado anteriormente, que o título é Amai os vossos inimigos. É um capítulo extremamente complicado, como eu disse, né? Então, mas que a gente precisa trabalhar. É importante de que quando nós não tenhamos, a gente não tem de forma alguma nenhum tipo desse conhecimento, desse esclarecimento, evidentemente é muito mais complicado, né, da gente conseguir reverter, de conseguir perdoar. Mas com, né, realmente esses estudos, né, a gente vai tentar realmente compreender, né, e até tentarmos colocar em prática. A gente precisa colocar isso em prática. Faça uma análise, faça uma escala, né? Comece com aquelas pessoas, né, que tenha feito algo mais brando, que o seu sentimento seja mais brando, mas assim, é negativo, mas ainda é mais brando, né? Não tente começar por aquilo que talvez no começo, no início, para você seja o impossível. Comece por aquilo que você considera que seja possível. É um exercício, é um aprendizado.
quem é que vai ganhar com tudo isso? Somos nós mesmos. Nós vamos ganhar com o nosso conforto espiritual, o nosso conforto, basicamente das nossas mentes, do nosso equilíbrio, né, e do nosso íntimo. Então, sendo assim, a gente encerra essa palestra, né? Então, para aquelas pessoas que têm interesse, né, então, no grupo aqui de domingo, nós seguimos aqui, né, então, nós temos aqui os próximos itens que serão discutidos para os nossos amigos. Então, para aqueles que têm necessidade, né, então, façam a leitura prévia antes que o vídeo seja disponibilizado, para que então a gente consiga até ter um melhor proveito, né, daquela palestra. Então, sendo assim, né, numa breve encerramento, num momento também de oração, então, que nós possamos, neste momento, direcionar as nossas vibrações, os nossos sentimentos de amor para o plano espiritual, para que o plano espiritual possa recolher e possa destinar a todos os locais e a todas as pessoas que se encontram necessitadas. Nós vamos destinar a todos os locais onde se encontram os doentes, principalmente os hospitais. Nós vamos envolvendo todos os profissionais da área da saúde que estão dando devida assistência. Nós vamos envolvendo a todos os familiares, todos os amigos que estão angustiados por aquelas pessoas que já se encontram enfermas. Então, que possamos envolver todo o nosso planeta com essas vibrações. Que as dores, que as angústias possam ser minimizadas. Que possamos também, neste momento, apoiarmos na nossa fé, da fé que tudo isso vai passar, que precisamos nos manter firmes, que precisamos apoiar até inclusive aqueles que necessitam, e que possamos tirar de tudo isso um grande aprendizado, do sentimento de amor, de caridade para com o próximo. Muita paz a todos. Muito obrigado.